comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame. A coisa do David Jones ainda, eu tô fazendo bem feito, eu tô há 76 dias pedindo pra jogar com o David Jones. Eu só queria jogar com ele, cara. Realmente, tô passando fome. Pessoal, essa aqui é a Camila, tá? Ela tem 30 anos, se sente um fracasso. Vamos entender o porquê, o motivo assistindo esse vídeo. Ela não tem amigos, ela não tem emprego e também se sente sem direção. Vamos entender o que aconteceu com a Camila aqui. Só tem 30 anos, ainda tá muito novinha, né? Ainda muito jovem. Mas acredito que seja realmente um momento marcante, né? Da vida da pessoa ali. Meu nome é Camila, esses são os meus gatinhos, Trico e Drogo. São 2 gatinhos. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Eu não acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. Forma alguma, imagine se todo mundo vivesse só 30 anos, já tava ferrado. É lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já tô notando. Mas não, a gente não é velho, tá? Só para deixar aí. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com Apesar da gente achar que, não, porque o ano passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, mas, cara, se você for pegar uma foto sua de 2, 3 anos atrás e ver a foto sua desse ano agora ou de alguns dias, você fica assim, pô, mudei muito, tem muita coisa diferente, entendeu? Por mais que não tenha sido na sua aparência, mas na sua vida especificamente, pode ter mudado muita coisa. vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história. Porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Aí é que tá, né? Você faria um vídeo pra rede social, para o YouTube, que inclusive tomou uma proporção muito grande. Esse vídeo aqui tá com 300 mil views, entende? Quase meio milhão. E aqui é um canal dela, pelo que vi, é um canal não tão recente, mas também não é muito... Não é tão pequeno, mas também não é tão grande, né? Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui no canal dela, além desse. Ué, deixa eu ver aqui... só tem esses 2 vídeos aqui. Tá. Beleza. Eu penso que a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso e daí você... Sim. É aquela coisa, né? Tipo, tudo muito padrãozinho, né? E é por isso que até os seus avós, os nossos avós, as nossas mães, pais, enfim, eles chegam pra gente e falam muito sobre isso, né? Sobre formação, faculdade, é esse o caminho. Isso funcionava muito antigamente, mas hoje já não funciona tão bem assim, né? Se a gente for pegar aí as pessoas que fizeram faculdade ou até aqueles bagulho lá depois, não sei de que mais lá, você vê que, mano, eu tenho muitos amigos meus que fizeram faculdade, terminaram a faculdade e hoje estão trabalhando como telemarketing, como um atendente igual a mim, entende? Então, assim, não faz muito sentido hoje em dia, quando você pega também empreender, quando você pega o nível que a internet tá, você realmente entrando na internet talvez seja um caminho mais fácil ou não tão mais fácil assim. Enfim, são vários caminhos, né? Não tem só esse agora da faculdade como tinha antigamente, não. Você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre e você ia ser feliz. E possivelmente casar e ter filhos, e é isso, acabou. Essa é a Hoje vida. em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, Vou só ver aqui a velocidade do vídeo, porque senão esse vídeo nosso vai ficar muito, muito grande, né? Aumentar só um pouquinho mais. quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. Tem gente que parece que nasceu pra viver sendo, como é que diz, sendo alvo, né? Tem gente que parece que desde a infância é alvo ali
poxa, os caras não saem de cima não, de perturba não. Eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer, queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período. Mas isso aqui é a realidade de muitos jovens ainda, né? Hoje, eu acho que até a maioria. Cara, você sai do ensino médio realmente sem ter uma direção específica. Eu falo sobre a maioria, tá? Não falo sobre todos, não. Porque tem uma galera que já sabe ali, já sabe que se dá bem com matemática, já sabe que se dá bem com ciência. Mas geralmente a galera sai realmente sem saber o que vai fazer da vida, né? Bem conturbado. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito. Foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Aham, tava Lá, fazendo alguma eu coisa. conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. Isso aqui eu não sei se é coincidência. É provavelmente sim, né? Porque isso é uma história de vida. Ou acabou de bater 20 mil. Ou eu tô ficando doida, Jesus. Eu já tinha 20 mil há pouco tempo atrás, quando a gente iniciou o vídeo. Não sei. Mas parece que acabou de bater 20 mil inscritos. Enfim, vou deixar aqui a curtida aqui no vídeo da moça, né? Sim, eu tava falando com vocês. Gente, eu sou assim, sabe? Às vezes eu esqueço o que eu tô falando. E é sobre isso mesmo. Não sei se é coincidência, tá? Mas o vídeo do Prism, que é aquele cara, né, que tem 30 e poucos anos também. Eu fiz até um vídeo sobre ele. Vou deixar aqui na tela também, aqui em cima no card, pra vocês verem depois. Mas eu fiz um vídeo sobre ele e ele também se sente um pouco assim, se sentia, né, porque agora o pessoal ajudou muito ele e tudo mais. Ele tem uma história de vida um pouco diferente, mas também se inclui nessa questão do inglês aqui da Camila, né. Ele também é professor de inglês. Então, gente, que coincidência. Um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora, isso me deu um ânimo bem grande, eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Tá. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande. Até entendo. Hoje eu não moro só, tipo, não moro muito longe da minha mãe, porque ela mora praticamente aqui embaixo, tá? Praticamente não, ela mora aqui embaixo, mas eu imagino como deve ser ruim você tá longe da sua família. Passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço, a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha. Não tem Não tenho mãe. meus pais mais. E agora a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi. Mas, gente, não é aquela coisa, não já tava bom, não já tava legal fazendo suas aulinhas, dando suas aulinhas, suas coisas, Camila. Você entra na faculdade, que é aquela questão, aquele bagulho
todo na mente da pessoa e tudo mais. Eu entendo, tá? Eu entendo quem entra, quem quer fazer alguma coisa diferente e quem também o objetivo é diferente, tá? Porque, como eu disse, existem pessoas que já desde muito pequenininha na escola já percebem que gosta muito de matemática, que gosta muito de ciência, que já gosta muito de português, mas se no caso dela tava dando certo aquele bagulho lá, eu até entendo dela tentar uma faculdade, mas, minha gente, será que era a melhor opção, né? Isso aí sempre vai ocorrer, né? Sempre vai ter esse pensamentozinho, meu Deus, será? Né? Houve outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Agora você tá por si, Eu né? também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando... Então, pelo que eu entendi, ela deu aula na escolinha lá na cidadezinha dela. Depois ela foi para ir para estudar faculdade, para estudar letras, né? E aí também, trabalhando nessa escola e eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa. E eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio. Mas gata é uma coisa muito engraçada, né? Porque de hoje que ela tá ali empurrando esse sofá pra trás, conversando. Que ela deve ser que nem eu, né? Que não para de mexer as mãos pra falar. Aí o gatinho tá lá de boa, os gatinhos, né? São 2. E com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. A sua vida, isso. Eu não aguentei. Peguei meus gatos, a gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Quando eu estava lá na casa dos meus pais, foi muito bom. Desculpa, amor, assustei você? Desculpa, agora ele acordou. Tô contando nossa história. Quando eu voltei lá para casa dos meus pais me acolheram. O meu irmão também voltou, por uma época a minha irmã também voltou. E foi muito bom estar todo mundo junto. E eu me reconstruí aos poucos de uma forma de que eu deixei, né, muita coisa para trás e eu tive meu momento de sentir o luto, de ter perdido, não perdido, sabe, mas estar cada vez mais me distanciando daquela vida que eu tinha construído aqui, por mais que não fosse uma vida boa. Um pouco assim, como num plot twist bem doido, durante a escola, eu assistia muitos youtubers e alguns streamers. E eu tinha o sonho de começar a fazer lives, principalmente jogando videogame. E daí, durante a pandemia, eu decidi que... Gente, eu tô um pouco passada, porque tem muita coisa da história dela que se parece muito com a história do Prisma. Como assim, minha gente? Que loucura é essa? Por título de curiosidade, rapidinho, tá? Juro, é muito rápido. Ela postou dia 19 de setembro. Deixa eu ver quando foi que ele postou o vídeo dele. Que mostra que foi há 2 semanas. Que estava na hora, porque eu não estava trabalhando. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje
como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás. Porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, Sim. eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que Evoluiu, né, as coisas também muito mais. Interessante, bem interessante, porque essa parada de jogos e tudo mais, o Prisma também tem, né? Não vou falar que tinha, porque ele ainda segue, mas agora, aparentemente, ele também tá fazendo aulas, dando aulas de inglês, né? Que é também o que ela fazia, né? Interessante. foi o que mais me deu um choque de realidade, de como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais Pois talentoso. é. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim. Mas eu não acho que isso seja um problema, não, tá? Isso aí não é um problema, não. A questão é que talvez a Camila, ela tenha se prendido muito naquela coisa, né? Ah, eu terminei meu ensino médio e agora não tenho mais nada pra fazer. Agora o que que eu vou fazer? Eu não sei o que que eu faço. Eu não sei pra onde que eu vou, não sei. Meus amigos já estão pensando em uma faculdade e eu ainda não sei o que que eu gosto. Mas eu acho que é mais interessante você passar por essa situação do que você passar por aquela, que é eu vou fazer faculdade de tal coisa porque o meu pai disse que é bom, porque a minha mãe disse que é legal, porque o meu tio disse que funcionava. Eu acho que é muito melhor você passar por isso que ela passou do que você isso que eu falo é de pensar, sabe, o que vai fazer da vida, do que você simplesmente ir lá e fazer qualquer coisa porque acha que aquilo que é o certo, entende? Mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso foi também uma frustração muito grande para mim, e porque não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba. E eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito para trás na vida, muito, 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 demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu estava chorando muito, estava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você estava, de onde você estava antes, né? Sim. E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo. Enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Gente, eu acredito muito, eu entendo muito, tá? O lado da pessoa que pensa dessa forma, mas realmente é algo muito romântico, né? Muito. Acredito que eu vou vencer na vida, acredito que é assim. E se não for assim, não funciona. Se não for assim, não dá pra mim. Se não for assim, eu não quero. E é isso. Vai ser uma bosta a minha vida se eu decidir que eu não vou fazer tal coisa. Como até o Prisma estava falando, né? E depois analisando um pouco mais o vídeo, eu pensei nisso também. Sobre o vídeo da Camila, sobre a situação que ela viveu, que ela vive, que ela diz que ainda se sente um pouco pra trás. Sempre vai ter pessoas melhores do que a gente, tá? Isso é super normal. Não há o que fazer, não tem como você ser a melhor do mundo. Mas você pode ser melhor do que tal pessoa. Só que
pensa nisso não como uma coisa de tipo, eu quero ser melhor do que tal pessoa, não, mas eu quero ter algo que aquela pessoa ainda não conseguiu conquistar. Isso quer dizer que você tem sede de crescimento, você tem vontade de crescer, entende? Isso já é o suficiente. Não é porque você não conseguiu alcançar tal coisa, você ainda não conseguiu pensar no que você realmente quer pra sua vida, que você vai desistir de todo o resto. Isso que ela tá fazendo sobre as lives, sobre essas coisas paradas e tal, é muito bom. Mas eu espero que ela também tenha arrumado algum tipo de trabalho, pelo menos um CLTzinho pra conseguir conciliar as coisas ali, porque senão ela vai continuar com esse mesmo pensamento dela a vida toda, tá? E claro, o CLT não é o melhor caminho, mas se você tiver um CLT básico ali, como o meu, eu trabalho 6 horas por dia, em casa, é home office, eu atendo, tá, o pessoal? Então, assim, eu atendo 6 horas e o restante do meu dia eu tô livre para fazer os meu sonho acontecer, entende? Minha meta acontecer, que é viver de internet. Então, eu quero sair do CLT, mas eu tenho minha meta e primeiro eu preciso conquistar isso aqui para conseguir deixar lá. Então, essa questão do sem emprego, cara, preste atenção, porque se ela não estiver dependendo de alguém, que já é muito ruim também depender de alguém, ela pode também estar vivendo uma situação bem difícil, né, financeiramente, e a barriguinha a gente vai ter uma hora que vai pedir, né? Se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. Isso. E enquanto você está aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem força para continuar. Com Mesmo certeza. que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda está aqui, então as coisas ainda podem mudar. Pode Mais funcionar. cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e eu não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas Aqui me pega. Aqui me pega porque é um sonho que eu tenho, assim, que eu tenho muita certeza que eu vou conquistar logo. Mas imagina se eu não conquistar. Se eu não conseguir aquele meu sonho lá tão cedo assim. Será que eu vou realmente ficar extremamente frustrada? Ou será que depois dos 30, claro, depois de uma certa idade vai ser um pouco mais difícil. A criança pode nascer com algumas complicações, mas isso aí é uma questão de tem que ser, né, dessa forma, não tem muito o que fazer. Então, assim, será que eu vou me sentir frustrada também? Eu acho que você que tem 30 anos e está assistindo esse vídeo aqui, com certeza deve entender o que é que ela tá sentindo, né? eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir para academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então De forma alguma, não será minha para gente. sempre. Não. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Já deixei meu like ali, tá? E olha, gente, isso aqui é sério, tá? É um assunto muito sério. Eu gostei muito de assistir esse vídeo. Eu achei que realmente tem coisas que dá pra gente aprender, sabe? Assistindo esse tipo de vídeo aqui, que foi também o que eu aprendi lá com o do Prisma. E, inclusive, se você assistiu esse vídeo aqui agora e tá bem curioso pra saber o que é o Prisma, quem que é esse cara que eu falei, citei sobre ele o vídeo todo, eu vou deixar aqui agora na tela final pra você clicar e ir lá assistir, tá bom? Clica aí, eu vou estar te esperando lá.